Dice assim a palavra: pelos hijos de Israel cometeram uma prevaricação enquanto al anatema, porque Acã, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribo de Judá, tomou del anatema, e la ira de Jehová se encendeu contra os hijos de Israel. Depois Josué enviou homens desde Jericó a Ai, ponga essa palavra em sua mente, Ai, que estava junto a Bet-Aven, hasta o oriente de Betel. E lhes falou dizendo: subir e reconhecer a terra. E eles subiram e reconheceram a Ai. E volvendo a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, sino suba como 2 ou 3 mil homens solamente. E tomarão Ai. Não fatigueis a todo o povo yendo allí, porque são poucos. E subiram allá del pueblo como 3 mil homens, los quais huyeron delante de los de Ai. E los de Ai mataram de ellos uns 36 homens, e los seguiram desde a puerta hasta Sebarim, e los derrotaram na bajada, por lo qual o coração del pueblo desfalleceu e vino a ser como água. Então Josué rompeu seus vestidos e se postrou em terra sobre seu rosto, delante del arca de Jehová, hasta cair a tarde, ele e los ancianos de Israel. E echaram polvo sobre suas cabeças. E Josué disse: ah, Senhor Jeová, por que hiciste passar este pueblo el Jordão para entregar-nos em las mãos de los amorreus, para que nos destruyam? Ojalá nos hubiéramos quedado al outro lado del Jordão. Ai, Senhor, que diré? Já que Israel ha vuelto la espalda delante de tus inimigos, porque os cananeus e todos os moradores da terra oirão e nos rodearão e borrarão nosso nome de sobre a terra. E então, que harás de tu grande nome? E Jeová dijo a Josué: levanta-te, porque te postra assim sobre tu rosto. Israel ha pecado e han quebrantado mi pacto que lhes mandei, e também han tomado el anatema, e hasta han hurtado, han mentido, e aún lo han guardado entre sus enseres. Por isto os hijos de Israel não poderão hacer frente a seus inimigos, sino que delante de seus inimigos volverão a espalda, porquanto han venido a ser anatema, nem estarei mais com vosotros. Se não destruíres el anatema del meio de vosotros. Levanta-te, disse o Senhor a Josué: levanta-te, santifica o pueblo, e diz: santificaos para amanhã, porque Jeová, el Deus de Israel, disse assim: anatema há en el meio de ti, Israel. Não podrás hacer frente a tus inimigos hasta que hayáis quitado el anatema del meio de vosotros. Os acercareis, pois, mañana por vuestras tribos, e la tribu que Jehová tomare se acercará por suas famílias, e la familia que Jehová tomare se acercará por suas casas, e la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. E el que for surpreendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantando-se de manhã, hizo acercar a Israel por sus tribos, e foi tomada a tribo de Judá. E haciendo acercar a tribo de Judá, foi tomada a família de los de Zera, e haciendo luego acercar a família de Zera por los varones, foi tomada Zabdi. E a gente começa a temblar, verdade? Hizo acercar sua casa por los varones, e foi tomado a Acã, bum, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribo de Judá. Então Josué dijo a Acã: hijo mío, dá glória a Jeová, el Deus de Israel, e dá-lhe alabanza, e declara a minha hora lo que ha hecho. Não me lo encubras. Acã respondeu a Josué, dizendo: verdadeiramente eu he pecado contra Jeová, el Deus de Israel, e assim he hecho, pois vi entre os despojos manto babilônico muito bueno, e 200
e 200 ciclos de plata, e um lingote de ouro de peso de 50 ciclos, lo qual codiciei e tomei. Primeiro viu, depois codiciou e depois tomou. Ok? E aqui, que está escondido bajo terra, em meio de minha tenda, e o dinheiro também está debaixo de eles. Josué então enviou mensageiros a los quais foram correndo à tenda, e aqui estava escondido em sua tenda o dinheiro debaixo de eles, e tomando de em meio de la tenda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bodes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y llevó todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado? Turbaste Jehová en ese día. E todos os israelitas los apedrearam e los quemaram depois de apedreá-los. Levantando sobre ele grande montão de pedras que permanece hasta hoje. Jeová se envolveu del ardor de sua ira, e por isto aquele lugar se chama Valle de Acor hasta o dia de hoje. Há outro passagem que tenho, Oséias capítulo 2, versículo 15. Abroche los cinturones. E darei sus vinhas desde allí, e el valle de Acor por puerta de esperança. E allí cantará como en los tempos de su juventud, e como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Poderíamos orar sobre esse texto agora, pedir perdão a Deus por montão de coisas que hemos hecho e ir para a casa. Senhor, ajuda-nos a compreender o que queres de nós outros, o que nos quer falar, da maneira como nos desafias, hoje através desse mensagem, em nome de Jesus. Amém. Acã, a Bíblia diz que Acã, cujo nome significava perturbador. E Acor significa perturbação, ou seja, no final da vida de Acã, Acã foi levado a lugar que poderíamos dizer o valle de nossas perturbações. E este evento, meus amados irmãos, ocorre tras a morte de Moisés. Você te acorda que Moisés muere e Josué agora assume o liderazgo do povo de Israel, guiando o povo hacia a terra prometida. E havia uma promessa de Deus a Josué. Você se acorda em Josué capítulo 1, quando nadie te poderá fazer frente em todos os dias de tu vida. Como estuve com Moisés, disse o Senhor, como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda lei que mi servo Moisés te mandou. Não te aparte de ella, nem para a destra, nem para a sinistra, para que seas prosperado em todas as coisas que emprendas. Havia uma promessa de Deus, de que Josué seria um homem exitoso. O êxito já fazia parte do propósito de Deus para a vida de Josué. E este evento ocorre momentos antes do enfrentamento de Ai. A cidade de Ai era um desafio pequeno. Segundo o versículo 3, se das conta de que era um desafio pequeno. Os que foram como espias a la cidade de Ai regressam a Josué e dizem a Josué, a cidade de Ai é uma cidade fortificada, uma cidade buena, tem muitas coisas, pero mira, os soldados não são muitos e são débiles.
não enviemos todo o batalhão, enviemos solamente 2, 3 mil homens e vamos comer como pão. Assim pensaram os espias. E meus amados irmãos, me impressiona este passagem, porque o cruce do rio Jordão e a toma de Jericó se volveu como a cumbre do pueblo de Israel. O pueblo step on the river, cruza o rio Jordão e agora enfrenta uma batalha em Jericó, uma cidade fortificada. Es decir, um evento muito sobresaliente em la vida de la nueva nación de Israel. Pero en el capítulo 7 vemos um dos eventos mais tristes, mais lamentables de toda a história do povo de Israel. Porque vemos as consequências do pecado no meio do povo. Vemos neste evento o que pode ocorrer com a igreja de Jesus, com o povo de Deus, quando não há confissão, quando há pecado oculto em meio do povo. Quando nos reunimos, levantamos as mãos a Deus e dizemos: Santo, soberano és. Pelas mesmas mãos que levantamos e decimos: Tu eres santo, é a mão que apontamos, que juzgamos, a mão que roubamos, as mãos que hacemos coisas ilícitas. Em Josué capítulo 2, no versículo 24, dijeron Josué: Jehová ha entregado toda a terra em nossas manos, e também todos os moradores do país desmaiam delante de nós. Havia uma confiança do povo de Israel de que Deus havia entregado toda a autoridade de guerra, de luta, de batalha e de conquista em las manos de Josué. E agora Deus, através de um milagre, depois que atravessa o rio Jordão, através de um milagre, Deus demonstra seu poder e sua soberania. E mostra, meus amados irmãos, de que a vitória sobre Jericó, era uma vitória grandiosa, pero Deus havia dado uma ordem ao povo. E aí está o problema. A condição é que não deviam quedar-se com nada. Quando vai a uma batalha, não roube a nada que tem aí na batalha. Solamente o ouro e a prata e os utensílios de metal, uma vez consagrados a Deus, deveriam regressar como um tesouro, pero jamás particulares. Nadie deveria tomar nada para si. E você vê esta ordem no capítulo 6, um pouquinho antes, no versículo 17 a 19, disse: E será a cidade Jericó anatema a Jeová com todas as coisas que estão em ela. Solamente Raabe, la rameira, vivirá, com todos os que estén em la casa com ela, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, nem toqueis, nem tomeis alguma coisa del anatema, não seja que hagais também anatema el acampamento de Israel, e não lo turbeis, mas toda a prata e ouro, utensílios de bronze e de hierro, sejam consagrados a Jeová, e entre en el tesouro de Jeová. Qual é o sentido teológico deste capítulo 7, quando habla de la derrota del pueblo de Israel em uma cidade tão pequena, tão insignificativa em termos de guerra, de luta? O pecado de Acã nos ensina algo fundamental sobre a natureza de Deus. Algo tremendo. É que Deus é santo. E Deus não entra em negociação com sua santidade. A santidade de Deus não é negociável. Não podemos fazer nada
para cambiar a realidade de que Deus nos ama e que Deus hace inversões grandiosas em nossas vidas, pero Ele não entra em negociação com sua própria santidade. E no Antigo Testamento, meus amados irmãos, a santidade de Deus era algo tão sério que o pecado de uma sola pessoa poderia contaminar a toda a nação. E isso foi o que passou com o pecado de Acã. Isso não significa que Deus seja um Deus injusto, sino que o povo de Israel era uma comunidade unida bajo um pacto divino. Ou seja, quando um falhava, todos sofriam as consequências das falhas. É como uma família. Se um filho comete um delito, a reputação da família é afetada. Assim vivia o povo de Israel. Quando Acã agora rompe a relação de Israel com Deus através do pecado, Deus nos deixou vulneráveis ante seus inimigos. E agora já não podiam guerrear com um grupo pequeno de pessoas. Outro ponto teológico importante é que Deus não só vê as ações externas, sino as intenções do coração. E falei sobre isso no miércoles. Os que não vieram no miércoles, tivemos uma classe excelente no miércoles, verdade? Venga no miércoles, estamos estudando a palavra. E Deus mira as intenções do coração. Não é solamente o que tu haces, é a maneira como tu tens intenções, como pensas, a maneira como maneja as intenções de tu mente, de tu coração. Hoje mesmo, sentado aqui, eu disse: Senhor, maneja minha mente, porque tenho a mente muito rápida. Maneja minha mente para que eu pueda pensar em tu palavra e pensar em as coisas que são buenas de tu reino. E meus amados irmãos, esse processo é o mesmo que descreve em Santiago capítulo 1. Cada pessoa, diz na Bíblia que cada pessoa, mira o que diz Santiago, cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu próprio desejo. La Reina Valéria disse concupiscência. Concupiscência, luego, o desejo, ou seja, a concupiscência, concibe e dá a luz ao pecado. E o pecado, quando está completamente desarrollado, ou seja, quando se consuma o pecado, dá a luz a la muerte. E Acã seguiu exatamente esse ciclo. Isso nos ensina que o pecado começa em la mente e barra ao coração, e antes de se manifestar através de nossas ações, pero isso faz parte da vigilância espiritual que temos que ter todos os dias em nossas vidas. O que estamos pensando? Em que pensamos? Quanto tempo tu gastas pensando em algumas coisas de tua vida? A história de Acã nos deixa várias lições, meus amados irmãos, e ensinanças práticas diárias para a nossa vida diária. E primeira lição que eu encontro aqui é que esse vale de Acor, que a Bíblia disse e que Osé depois encontra como um vale de esperança, um lugar como porta de esperança. Pode ser também o vale de nossas perturbações, conflitos interiores. Muitas pessoas que vivem conflitos consigo mesmo, conflitos com seu ser interior. A vida de Acã se desenvolve em la atmosfera que viveu antes, com a vitória anterior a sua caída. Ou seja, todavia estava pensando: não, se nós outros fomos vitoriosos, vencendo a Jericó, eu não creio que Deus levará em conta algo tão pequeno que eu esteja fazendo.
Sabe por quê? Porque às vezes nós outros temos textos bíblicos para pecar. Há textos para pecar. Pero como assim, pastor? Diz na Bíblia que Deus é bueno e misericordioso e é perdonador. Então se pensamos, se Deus é bueno, misericordioso e é perdonador, Ele me vai perdonar, então eu posso cometer um pecadito. Ok? Agora, Acã, cujo nome significava perturbador, isso honrou a seu nome, e diz a palavra que perturbou a paz e a prosperidade de Israel. Sua motivação, qual foi sua motivação? A codícia. Viu um hermoso manto babilônico, viu a plata, viu o ouro e sucumbiu em la tentação de possuí-los e passar por cima da proibição divina, ou seja, decisões equivocadas. Quantas vezes nos equivocamos com as decisões porque não consultamos ao Senhor? Não ponemos Deus em primeiro lugar de nossas vidas. Acá é um exemplo claro de uma paixão desbordante de la concupiscência em la vida do cristiano muitas vezes. É um prototipo de um cristiano que todavia não ha muerto para suas paixões e seus desejos. Colossenses capítulo 3. Pablo disse: haced morir pues lo terrenal em vosotros. E Pablo dá a lista de lo que é terrenal. Pablo disse: fornicação, impureza, paixões desordenadas, malos desejos e avarícia, que é idolatria, coisas por las quais a ira de Deus vem sobre os hijos de desobediência, em las quais vosotros também anduvistes em outro tempo, quando vivia em ellas. Ou seja, vocês não são mais parte desse processo de vida. Quem foi Acã? E que hizo Acã? Acã foi desobediente, porquanto hizo todo lo contrário a lo que havia ordenado Deus no capítulo 6. Acã foi rebelde porque menospreciou a autoridade direta de Deus. É rebelião. E quando miramos a autoridade de Deus na palavra e menospreciamos a autoridade de Deus, e a Bíblia diz que é rebelião, diz a palavra que rebelião é o mesmo pecado de hechiceria. Ou seja, todo rebelde está bajo o domínio da hechiceria. Por la rebelião, foi homicida, porque morreram seus irmãos por culpa de seu pecado e no intento de conquistar a la cidade de Ai. Acã foi ladrão, por quanto se quedou com a plata, o ouro que devia ter sido consagrado a Jeová. Acã foi covarde, foi codicioso, foi encobridor, anatema, que significa maldito, porquanto vino a ser assim e quedasse com as coisas que não deveria quedar-se para ele. Agora, que passou e que deve, o que deve haver passado em la mente e no coração de Acã? Eu estive pensando essa semana, que deveria haver passado no coração deste homem? Sabe quando nós outros temos dúvidas com respeito a Deus e suas promessas? E não creemos que Deus é suficientemente grande e capaz de resolver minha situação, de resolver meu problema. Eu começo então a buscar os atalhos do caminho para chegar hasta onde eu quero chegar, sem considerar que Deus já tem todo quadrado para minha vida. Dúvidas com respeito a Deus. E sabe, se tratáramos de culpar a este homem Acã por lo que hizo, solamente por seus pecados, de seguro nos miraríamos e veríamos que muitas vezes
nós outros nos vemos reflejado na figura deste homem que toma decisões precipitadas e equivocadas. A palavra diz, 1 Coríntios capítulo 10, Pablo disse: essas coisas sucederam como exemplo a nós outros, para que tu e eu pudéssemos hoje escutar esta palavra e saber de que Deus é um Deus de promessa, e se Ele te prometeu, tu necessitas caminhar bajo a promessa de Deus. Não é o que o homem te disse. Se o diagnóstico médico te disse algo, os médicos sabem o que estão falando, pero el Deus Todo-Poderoso é o médico de los médicos, el Senhor de senhores, el doutor de los doutores. E Deus é o único que tem a última palavra sobre tu vida. Não sou eu, é Deus. É Deus. Quando Josué escuta que morreram homens, 36 homens, intentando conquistar a uma cidade pequena, diz a palavra que Josué, que diz a Bíblia? Josué diz, versículo 7, Senhor Jeová, por que hiciste passar este pueblo ao Jordão para entregar-nos em las mãos de los amorreus para que nos destruyeram? Ojalá nos hubiéramos quedado ao outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Já que Israel ha vuelto a espalda delante de seus inimigos, porque os cananeus e todos os moradores da terra oirão e nos rodearão e borrarão nosso nome. Então, que harás tu de tu grande nome? De tu grande nome. Eu lhes afirmo nesta tarde, meus irmãos e irmãs, que não há nenhum cristiano que diga que jamais ha sido tentado. Todos nós outros somos tentados. Todos os dias a tentação vem a nós outros. Pero a decisão é nossa. Acorda o que disse Martim Lutero? Eu não posso impedir que um pájaro voe sobre minha cabeça, pero eu posso impedir que haja um nido. A tentação vem todos os dias, pero en la mente e no coração temos que tomar a decisão de dizer não ao pecado e dizer sim a nosso Deus. Sabe que a derrota do povo de Israel me hace entender de que muitas vezes a esperança a los desobedientes se convierte en el castigo divino. Ele vai de acordo. É um lugar onde aprendemos que abandonar a vontade de Deus para viver nossa própria vontade é passar por desespero, situações complicadas, e experimentaremos vergonha e morte. Abandonar a vontade de Deus. Nada podemos fazer sem a ajuda de Deus. Nada podemos fazer. Josué, todavia, e fíjate que antes do versículo 7, Josué todavia não se dava conta de lo que havia passado em termos de pecado. Enviou alguns a Ai para que trajeram um informe para ajudar-lhe a planear o ataque. Os enviados aconselham agora a Josué que não é necessário enviar muitos soldados aí, porque os de Ai são poucos. Josué aceita a recomendação, verá? Agora Josué não sabia que estava indo a uma batalha sem a ajuda de Deus. Quando há pecado no campamento, a batalha é sem a ajuda de Deus. Estamos solos
que a guerra. Não há nada que traga desânimo a um grupo, a uma igreja, a uma congregação ou algo similar que uma derrota espiritual no meio do povo. Como se descreve arriba, há que acudir a Deus em humildade e desarmando nosso coração delante do Senhor. Hasta quando oramos, amados irmãos, ore com o coração desarmado delante do Senhor. Ore dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, algo de maldade em minha vida. ¿Ha procurado fazer as coisas boas para o Senhor? ¿Ha procurado confiar em Deus? Confiar em sua mão protetora? E se has hecho sem a ajuda de Deus, como te foi? Te afirmo que sem a ajuda de Deus foi dolor, vergüenza, sofrimento, humilhação, desespero e muitas vezes hacia a muerte, hasta la muerte. A situação de Acã e o valle de Acã nos ensina que nossos pecados não solamente afetam a nós outros, mas afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Outras pessoas são afetadas, somos responsáveis uns pelos outros. E meus amados irmãos, a história de Acã revela um princípio que é o princípio da responsabilidade mútua. Israel era uma nação unida delante de Deus e o pecado de Acã afeta agora uma nação inteira. E esse mesmo princípio vemos no Novo Testamento, quando Pablo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 5, assim nós outros, Pablo disse, sendo muitos, somos um corpo em Cristo, e todos membros los unos de los outros. Somos membros unos de los outros. Se tu sufres, eu sufro. E assim funciona um corpo. A igreja não é uma coleção de indivíduos aislados. A igreja é um corpo espiritual. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo é afetado. A decisão de uma pessoa pode afetar sua família, sua igreja, seus amigos e pode afetar toda uma comunidade. E qual a lição que eu vejo nesse princípio é de que quando um membro do povo de Deus comete um pecado, as consequências se estendem muito mais allá de sua vida. Pessoas a seu redor sofrem as consequências de seu pecado. Sabe que nossas decisões de hoje nos poderão afetar por toda uma vida, o que decidimos hoje. Quando planeamos um pecado, em que estamos pensando? Esse anatema, este pecado oculto que uno guarda enterrado em lo mais profundo de seu coração, foi como o que hizo Acã. Guarda, enterra o pecado, oculta o pecado. E o pecado suele começar, segundo a palavra, em los ojos, continua no coração e termina em las acciones, ou seja, o que parece um simples desejo, converte-se agora em um princípio de desobediência, meus amados irmãos. E aún estamos falando de santidade. E a palavra de Deus a Josué foi uma palavra muito séria. Disse: levanta-te, santifica al pueblo e diz: santificaos para amanhã, porque Jeová, el Deus de Israel, disse assim: anatema há no meio de ti, Israel, não podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis
quitado el anatema de en meio de vosotros. O sea, não habrá vitória mientras hay pecado oculto en el meio de la iglesia. Ai, pastor, por que não vemos os grandes milagros acontecendo? Há pecado. Há pecado. E sabe que muitos pecados começam quando permitimos que nossos olhos e pensamentos se quedem sobre aquilo que é proibido. Aí está a clave. Se é proibido, não te pertence. Se não te pertence, pode convertir-se em pecado. E eu aprendo com Acã e com Elivade de Jacó, de que pode ser um lugar, o pecado pode ser um lugar de derrotas fáceis. Não subestime seu inimigo. Diz a palavra que o diabo vive como um leão rugiente, buscando a quem devorar. Ele vem na igreja, se hace membro da igreja, muitas vezes se bautiza, canta, às vezes predica. Você pergunta, de que está falando, pastor Miguel? O que estou dizendo, meus amados irmãos, é que o diabo envia satanistas, missioneiros de reino de las tinieblas, para enganar o povo. E devemos ter nossos olhos abertos. O povo pensava que a batalha de Ai era uma batalha fácil, subestimou o inimigo. Não subestime o seu inimigo. Sempre creia que seu inimigo tem uma carta bajo a manga para sacá-la em contra tuya. E no lugar, é um lugar onde os sentimentos mais profundos que nunca foram confessados, agora são expostos. Versículo 16 ao versículo 20, há uma exposição de sentimentos. E interessante que agora há um entendimento do povo, um entendimento de Josué, que não poderia fazer frente aos inimigos, porque não havia santidade no meio do campamento. Agora, o que devemos fazer? Depois de entender que entramos em um vade em nossa vida. Há uma situação em minha vida, há uma situação que estou lutando. Eu sinto que minha vida está de caminho a um vade de la muerte. O que devo fazer agora? Sepa que Deus deseja que tu seas vitorioso exatamente no lugar onde foste derrotado. Essa é uma lição tremenda. Em Josué capítulo 8, versículos de 1 a 4. Jeová dijo a Josué: não temas, nem desmayes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta e sube a Ai. Depois da confissão, depois que Acã foi sacado, sube a Ai. Mira, eu he entregado em tu mano a rei de Ai, e su pueblo, e su ciudad, e a su tierra, e harás a Ai e a su rei, como hiciste a Jericó e a su rei. Solo que sus despojos e sus bestias tomareis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad e detrás de ella. Então se levantaram Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30,000 homens fuertes, los quais enviou de noite e mandou dizendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, e não os alejareis muito da cidade, e estareis todos dispostos. Mire versículo
25 del capítulo 8, dice que, y el número de los que cayeron en aquel día, de hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. No murieron un solo de los guardias, los soldados del pueblo de Israel. Só os inimigos, só os de Ai. Deus dá a vitória depois da confissão. E Deus quer que tu e eu seamos vitoriosos no mesmo lugar onde um dia Satanás te derrotou. Onde um dia Satanás te hizo como vergonha. Deus agora quer que tu seja vitorioso, vitoriosa. Para que seamos vitoriosos, meus amados irmãos, necessitamos decididamente mirar hacia nossos pecados. Davi, no capítulo 32, no Salmo 32, Davi disse, hace uma declaração profunda, e Davi disse, bem-aventurado aquele cuja transgressão ha sido perdonada, e cujo pecado coberto. Bem-aventurado é o homem a quem Jeová não culpa de iniquidade, e em cujo espírito não há engano. E aí Davi começa, mientras callei, se envelheceram meus huesos, e me remi todo el dia, porque de dia e noite se agravou sobre mim tu mano, se volveu mi verdor em sequedades de verano. Mi pecado te declarei. Aí a confissão, mi pecado te declarei, e não encobri minha iniquidade. Dije, confessarei minhas transgressões a Jeová, e tu perdonaste a maldade de mi pecado. Davi está dizendo no versículo 2, que mientras cayó su pecado, sus huesos se envejeceram. Pecado de artrite, dolores em la rodilla. Mientras callei mis ojos, mis huesos, e me remi todo el dia. Sabe que é necessário que Deus revele todo pecado oculto que existe no campamento e que pode revelar que nós outros não hemos sido vitoriosos completamente porque há pecado no campamento. E para que isso passe, para que aprendamos como Davi, devemos aprender, meus amados irmãos, a tratar pecado como pecado. Não tratar pecado como uma enfermidade, não tratar pecado como algo mais. Pecado é pecado. E para que tu e eu sejamos vitoriosos, devemos e temos que assumir ou tomar muitas vezes atitudes radicais em nossas vidas com respeito ao pecado. Ser radical. Rompe hoje mesmo com o pecado em tu vida. Se tu sabes o que estás fazendo é pecaminoso e não agrada a tu Deus, rompe hoje mesmo esta relação com o pecado e pida ao Senhor ajuda. Diga, Senhor, revela-me, revela esse pecado. Assim como Deus revelou a Josué agora, para que pueda ser quitado de tu vida, e cambia muitas vezes, devemos cambiar de ambiente. Sabe que o ambiente não nos ajuda muitas vezes. Se tu estás em um ambiente, meus amados irmãos, que não te ajuda em tu vida de santidade, cambia de ambiente. Resista a pecados que está acostumbrados em tu vida, pecados costumbreiros. Pecados que tu haces e muitas vezes comete o pecado, não te das conta que é pecado. Resista ao pecado. Salva tu própria vida. Corra por tu própria vida. Romanos capítulo 5 diz a palavra, versículos 20 e 21, pero la lei se introdujo para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, sobreabundou o quê? La gracia. Para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine
para a justiça, para a vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Senhor. A graça te hace resistir ao pecado. E a história de Acã nos traz lições valiosíssimas para a nossa vida cristiana. Primeira lição que eu saco aqui é uma lição de obediência. É importante obedecer ao Senhor. A obediência à palavra de Deus é fundamental para que tu e eu podamos experimentar de bendição, de proteção de Deus, de uso exclusivo da graça de Deus sobre nossas vidas. A segunda lição é que a natureza enganosa do pecado muitas vezes não é manifestada apenas por mirar um pecado. É quando pensamos no pecado, quando desejamos o pecado. A codícia de Acã los cegou completamente pelas consequências de suas ações. A terceira lição é que eu devo entender de que pecado produz uma responsabilidade coletiva. E aunque Acã foi o único que cometeu o pecado, todo o povo sofreu as consequências do pecado de Acã. Se te duele um dedo, eu tenho que sentir. Se tu estás pecando, me afeta a mim. Se eu estou pecando, te afeta a ti. A outra lição que eu saco dessa palavra e da mensagem de Acã é que deve haver em mim e em ti uma necessidade de um arrependimento genuíno. E qual é o arrependimento genuíno? É o arrependimento, meus amados irmãos, que quando pensamos no pecado nos duele. Nos duele. E arrependimento genuíno é quando decidimos que nunca mais cometerei este pecado. Acã confessou seu pecado, depois de haver sido descoberto. Pero não há, aún assim, não poderíamos dizer que havia uma evidência de um arrependimento genuíno na vida de Acã, porque o arrependimento verdadeiro implica em um cambio de coração completamente e uma determinação de abandonar o pecado ou abandonar aquilo que nos leva ao pecado. E na última lição que encontro nesse passagem é a lição do perdão e da restauração. Aunque o pecado de Acã tuvo consequências terríveis para o povo, para ele, para sua família, a história também nos recuerda a graça e o perdão de Deus. Através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, tu e eu podemos experimentar o perdão de nossos pecados. E tu podes restaurar tua vida com Deus. E podes experimentar momentos de restauração profunda em tua relação com Deus. Filipenses capítulo 3. Marlene, podia projetar em la nova versão internacional? Filipenses capítulo 3. Pablo disse: por lo demás, hermanos míos, alegrem-se no Senhor. Para mim, não é moléstia volver a escrever-lhes lo mesmo, e a ustedes lhes dá seguridade. Cuidem-se desses perros, cuidem-se desses que hacen mal, cuidem-se desses que mutilam o corpo, porque a circuncisão somos nós outros, os que por meio do Espírito de Deus adoramos, não enorgulhecemos em Cristo Jesus e não ponemos nossa confiança em esforços humanos. Eu mesmo tenho motivos para tal confiança.
Se qualquer outro crê, tem motivos para confiar em esforços humanos. Pablo disse, yo más, circuncidado al 8º dia, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, um verdadeiro hebreu, enquanto a interpretação da lei, fariseu, enquanto al celo perseguidor da igreja, enquanto a justiça que a lei exige intachable. Sin embargo, todo aquello que para mim era ganância, Pablo disse, agora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo aquello que era ganância, toda fiesta, toda farra, toda coisa que é mundana, lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por razão del incomparável. Aqui bem é recurso. Graças, Maria. Os urrieres são assim, não? Ela teve uma revelação. Es más, todo lo considero pérdida por razão del incomparável valor de conhecer a Cristo Jesus, mi Senhor. Por lo he perdido todo e lo tenho por esterco, a fim de ganhar a Cristo e encontrar-me unido a Ele. Não quero minha própria justiça que procede da lei, sino la que se obtiene mediante la fé em Cristo, la justiça que procede de Deus, basada em la fé. Mira o versículo 10. Pablo disse, lo he perdido todo, a fim de conhecer a Cristo, experimentar o poder que se manifestou em sua ressurreição, participar em seus sofrimentos e chegar a ser semelhante a Ele em sua morte, assim esperar alcançar a ressurreição dos mortos. Versículo 12 me encanta. Não é que já lo haya conseguido todo, ou que já seja perfeito. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcançar aquilo lo qual Cristo Jesus me alcançou a mim. Hermanos, não penso que eu mesmo lo haya logrado já, mas bem, uma coisa hago, olvidando lo que queda atrás e esforçando-me por alcançar o que está delante, sigo avançando hasta a meta para ganhar o prêmio que Deus oferece mediante seu chamamento celestial em Cristo Jesus. ¿Sabe que encuentro nesse texto? E quero invitar a los músicos que venham para cá. Nesse texto de Filipenses, capítulo 3, eu encontro graça de Deus restaurando a um pecador. E Pablo chega ao final de sua vida e disse, não é alcançado todo, eu não sei todo, é a graça de Deus sobre mim. E agora todo conhecimento, tudo que eu tenho, toda a minha vida, lo pongo a um lado, lo considero como perda, como basura, para alcançar a Cristo Jesus. Tu não pode chegar a nenhum lugar sem Cristo. Tu não pode chegar a nenhum lugar sem Deus em tua vida. Nada poderás fazer sem Deus. E permita-me dizer-te nesta tarde, Deus te ama. Ele te ama. E não há nada que tu puedas fazer para cambiar o hecho de que Ele te ama e para que Ele te ame mais ou para que Ele te ame menos, porque Ele te ama em la medida exacta del amor de Ele por ti através de Cristo Jesus em la cruz del Calvário. E por esta razão, o pecado necessita ser extirpado del meio de nós outros, cortado del meio de nós outros. E por esta razão, tu necessitas hoje confessar tus pecados ao Senhor. E dizer, Senhor, eu te necessito. Eu te necessito mais que nunca em minha vida. Eu não serei nada sem ti, não sou nada sem ti. E te garantizo que poderás sair desta casa hoje sendo uma nova criatura
através de Jesucristo. Nueva vida, vida perdonada, coração restaurado, família restaurada. Pero tu tienes que dar o primeiro passo, tem que começar de ti, hoje mesmo. Decide, eu quero dar esse primeiro passo em minha vida, de entregar minha vida, meu coração ao Senhor e permitir que Ele entre em minha vida, restaure, mueva tudo. Haga um movimento dentro de mim, mueva a estrutura de minha vida, para que eu possa alcançar a Cristo Jesus. Há alguém aqui que disse: eu necessito esse Deus em minha vida, e necessito que Ele perdone todos os meus pecados, e eu quero correr hoje aos seus braços. Há uma pessoa aqui que disse: sim, sou eu. Glória a Jesus. Aí vem um Senhor aqui dizendo: sou eu, bem desesperado por Deus. Há alguém mais? Alguém mais? Sai do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus, dizendo: eu necessito de Deus em minha vida, necessito um cambio em minha vida, eu não aguento mais esta vida. Deus me traz aqui hoje para desafiar minha vida. Lo necessito, lo amo e lo quero. Párate agora e vem aqui, em nome de Jesus. A igreja ora, em nome de Jesus, clama ao Senhor. Se estás no balcão, eu te espero que barre. Se quer entregar tua vida hoje a Jesus e dizer: sim, Senhor, transforma minha vida, transforma todo o meu ser, perdona meus pecados. Há alguém mais que quer vir aqui? Eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Há alguém no balcão? Dá-me uma señal, eu te espero. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Alguém mais? Vamos orar. Senhor Jesus, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje te reconozco como Senhor e Salvador de minha vida. Eu entrego minha vida a ti. Te pido que perdone meus pecados. Haz de mim uma nova criatura e ajuda-me a servir-te em amor. Ensina-me, Senhor, tus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não sei a quantos esse mensagem de confissão de pecados ha alcançado no dia de hoje, pero se alcançou tu vida e tu crees que estás lutando com tu mente, estás lutando com pensamentos pecaminosos, necessitas hoje que Deus te dê um alívio em tu mente, em tu coração, para decisões acertadas.